Eu nunca pensei muito sobre o que acontece depois da morte. Sempre imaginei que era como dormir profundamente, sem sonhos, sem consciência. Mas agora eu sei que não é assim. Sei porque eu estive lá. E o pior é que desde que voltei, não tenho certeza se realmente voltei inteiro. Tudo aconteceu numa terça-feira, pouco depois do almoço. Trabalho como entregador autônomo, e naquele dia eu estava de moto, levando um pacote para o outro lado da cidade. O trânsito estava pesado, mas nada fora do normal. Eu me lembro de passar por um cruzamento quando, de repente, um carro avançou o sinal vermelho. Não houve tempo para desviar. O impacto foi tão violento que nem consegui gritar. Meu corpo foi jogado no asfalto. Senti um choque seco. Depois, nada. Nenhuma dor, nenhum som. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais no meio da rua. Eu estava de pé, mas não sentia o chão sob meus pés. O lugar era estranho, como se fosse um corredor longo e estreito, coberto por uma névoa clara. A luz era suave, sem uma fonte aparente, e o ar parecia pesado, quase líquido. Foi aí que percebi, não havia mais trânsito, não havia barulho de cidade, não havia vento. O silêncio era absoluto. Olhei para trás e vi meu corpo caído no asfalto. Pessoas se aglomeravam, alguém gritava por socorro, mas o som não chegava até mim. Eu só via as bocas se mexendo. Tentei me aproximar, mas era como se algo me segurasse. Então ouvi passos atrás de mim. Me virei devagar e vi um homem. Ele usava roupas comuns, calça jeans, camiseta branca, mas seu rosto não parecia certo. Era como se tivesse um leve desfoque, como quando a câmera não foca direito. Ele parou a uns 3 metros de mim e disse: "Não olhe para trás. Já não é mais o seu lugar." Eu quis perguntar quem ele era, mas minha voz não saiu. Ele se aproximou mais e continuou: "Você não tem muito tempo. Ou volta agora, ou não volta mais." Meu instinto foi olhar de novo para o meu corpo, mas assim que tentei virar, senti uma pressão forte na cabeça, como se algo quisesse me impedir. O homem deu um passo para o lado e apontou para o fim do corredor. Lá, a névoa se dissipava e eu via algo como uma escuridão densa, viva. E dentro dela, olhos. Olhos enormes, imóveis, me observando. Senti um pânico indescritível. Meu corpo inteiro queria correr, mas minhas pernas pareciam presas. O homem colocou a mão no meu ombro e falou com firmeza: "Se eles te levarem, não há retorno." Foi nesse instante que senti uma força me puxando para trás, como se fosse sugado por um redemoinho invisível. A escuridão começou a se aproximar rápido demais. Eu podia ouvir algo se arrastando, como garras no chão, e uma respiração profunda, animalesca. Quando achei que seria engolido por aquilo, tudo ficou branco. Acordei com um solavanco. Eu estava deitado numa maca, cercado por paramédicos. Uma mulher chorava perto de mim. O som voltou de uma vez, alto demais. Uma voz ao meu lado dizia: "Perdemos ele por 3 minutos. Achamos que não ia voltar." Meu corpo tremia tanto que mal consegui falar. Fui levado ao hospital, e durante os dias seguintes, disseram que eu estava tendo reações de estresse pós-traumático, que era normal depois de uma experiência de quase morte. Mas não era só isso. Logo depois que voltei para casa, começaram as coisas estranhas. Às vezes, quando estou sozinho, sinto aquele mesmo silêncio pesado do corredor. O som do mundo parece desaparecer, como se alguém abaixasse o volume da vida. Nessas horas, tenho a sensação de que, se eu virar a cabeça rápido o suficiente, vou ver alguém me observando. E, de fato, comecei a ver. Primeiro foram sombras no canto do quarto, depois vultos parados no meio da sala. Sempre distantes, sempre me olhando. Nunca se aproximam muito, até que eu adormeça. O pior aconteceu há 2 semanas. Eu estava dormindo e acordei no meio da noite com a sensação de não estar sozinho. O quarto estava mais frio do que o normal. Quando olhei para o pé da cama, vi 2 olhos enormes, idênticos aos que tinha visto na escuridão daquele corredor. Não havia rosto, não havia corpo, só os olhos. E eles se aproximavam, milímetro por milímetro, sem piscar. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O ar ficou denso, e senti meu peito travar, como se estivesse sendo puxado para fora do meu corpo de novo. Foi então que ouvi, bem perto do meu ouvido, a voz do homem do corredor.
Eu disse para não olhar para trás. Desmaiei na hora. Quando acordei, estava sozinho, mas havia marcas no chão, como arranhões profundos, partindo do pé da cama até a porta. Como se algo tivesse sido arrastado para fora. Desde então, eu não durmo mais no escuro. Trago luzes acesas pela casa, mas às vezes acordo e encontro todas apagadas, mesmo sem queda de energia. E sempre que isso acontece, sinto que estou de novo no corredor, com a escuridão esperando logo adiante. As pessoas costumam romantizar experiências de quase morte, falar de paz, de reencontrar familiares. Mas ninguém fala sobre quando não é assim. Sobre quando você chega perto demais de algo que não deveria ver. Eu morri por 3 minutos. E nesses 3 minutos, alguma coisa me viu também. E eu sei que está só esperando a hora de me buscar de volta. Morrer não estava nos meus planos. Ninguém acorda e pensa, hoje talvez eu morra, mas, olhando para trás, percebo que naquele dia havia algo diferente no ar. Não sei explicar. Era uma sexta-feira comum, eu estava saindo do trabalho mais cedo porque ia buscar minha filha na escola. Eu estava dirigindo tranquilo, ouvindo o rádio, quando um caminhão perdeu o controle na pista contrária. Não houve tempo para frear. O som do impacto foi como um trovão estourando dentro da minha cabeça. Senti meu corpo sendo lançado contra o cinto de segurança, o ar fugindo dos pulmões, e então, silêncio. Não dor, não gritos, não o barulho da batida. Só silêncio. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais no carro. Eu estava de pé, no meio de um espaço tão grande que parecia infinito. O chão era claro, liso, como mármore molhado, mas eu não via meu reflexo nele. Ao redor, uma névoa branca e espessa cobria tudo. Não havia horizonte. Era como estar dentro de uma nuvem. Olhei para minhas mãos e percebi que estavam diferentes, mais claras, quase translúcidas, como vidro fosco. Não senti medo, só uma calma estranha, como se tudo estivesse em ordem. Até ouvir o som. Não era exatamente um som, mas uma vibração no ar, como quando um caminhão pesado passa muito perto de você. Virei para trás e vi algo se formando na névoa. No início parecia apenas uma sombra, mas conforme se aproximava, percebi que era uma figura humana. Uma mulher, alta, vestindo roupas simples, com cabelos muito longos e pretos. Seu rosto era bonito, mas seus olhos não tinham íris nem pupilas. Eram completamente brancos. Ela parou a alguns metros e falou com uma voz suave, mas que ecoava de todos os lados. Você não devia estar aqui ainda. Antes que eu pudesse responder, ela fez um gesto com a mão e a névoa se abriu, revelando um caminho estreito. No fim desse caminho, vi algo que parecia um portão antigo, de ferro, enferrujado, sustentado por pilares de pedra. Atrás dele, não havia mais luz. Era pura escuridão. E na escuridão, formas se moviam, lentamente, como se me observassem. De repente, senti uma força me puxando na direção do portão. Meu corpo começou a deslizar sozinho. A mulher falou outra vez, agora mais firme. Se entrar ali, não volta. Tentei resistir, mas era como nadar contra uma correnteza invisível. Quanto mais eu lutava, mais forte a força me puxava. E, quanto mais me aproximava, mais conseguia ver o que havia na escuridão. Não eram sombras, eram rostos. Centenas deles, sem olhos, com bocas abertas em expressões de sofrimento. Todos se moviam lentamente, como se estivessem presos em um líquido denso. Foi quando ouvi outra voz, diferente, vindo de muito longe, quase abafada. Pai, pai, acorda, por favor. No mesmo instante, a mulher avançou até mim e segurou meu braço. Seu toque foi como gelo, mas também me trouxe força. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse algo que nunca esqueci. Eles sabem que você está aqui. E vão lembrar. A escuridão pareceu estremecer, como se algo lá dentro tivesse ficado furioso. Um rugido abafado ecoou, e os rostos começaram a se mover mais rápido, avançando na minha direção. Antes que me alcançassem, tudo sumiu. Acordei no hospital, com minha filha chorando ao meu lado. O médico disse que meu coração havia parado por quase 5 minutos. Eles tiveram que usar o desfibrilador 2 vezes para me trazer de volta. Nos primeiros dias, tentei aceitar que tudo não passava de uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro.
Mas então começaram as coisas que não consegui explicar. Na primeira noite em casa, acordei com a sensação de que alguém estava no quarto. Olhei para o canto e, por um segundo, vi a mulher de vestido simples me observando. Ela não disse nada, apenas me olhou e desapareceu. Alguns dias depois, levei minha filha ao parque. Enquanto ela brincava no balanço, vi um homem parado do outro lado da rua, imóvel, olhando para mim. O que me gelou não foi o fato de ele me encarar, mas os olhos, brancos, sem pupilas, como os da mulher. Quando pisquei, ele não estava mais lá. Achei que estava ficando paranoico, mas as coisas pioraram. Passei a ter sonhos onde estou novamente diante do portão enferrujado. Só que agora ele está mais perto, e do outro lado as figuras continuam me observando, mais nítidas a cada vez. Algumas já têm olhos pretos, profundos, que não piscam. Na semana passada, acordei no meio da madrugada e encontrei minha filha em pé no corredor, olhando para a porta da sala. Ela parecia sonâmbula. Quando chamei, ela virou lentamente e disse com uma voz que não era dela: "Eles estão esperando você." Peguei-a no colo, levei de volta para a cama e fiquei acordado até amanhecer, tentando convencer a mim mesmo de que ela estava apenas sonhando. Mas desde aquela noite, a sensação de estar sendo observado não me deixa. Hoje, percebo que minha vida não voltou ao normal. Tenho lapsos de tempo, minutos que simplesmente desaparecem. Às vezes, encontro coisas fora do lugar, como se alguém tivesse andado pela casa. E sempre que fecho os olhos, vejo a imagem do portão. Mais nítido, mais próximo. Morrer por 4 ou 5 minutos pode parecer pouco, mas é o suficiente para cruzar a fronteira. O suficiente para ser visto. E, quando isso acontece, eles não esquecem. A mulher me tirou de lá uma vez. Mas não sei se ela vai conseguir fazer isso de novo. E tenho certeza de que, da próxima, eu não volto. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que passaram por experiências de quase morte e voltaram diferentes. Algumas dizem que viram parentes falecidos, outras falam de uma luz brilhante, uma sensação de paz. Mas comigo não foi assim. O que eu vi me deixou marcado, e não apenas por dentro. O acidente aconteceu há pouco mais de um ano. Eu estava trabalhando como eletricista numa obra. Era uma terça-feira normal, sem nada de especial. Estávamos mexendo na rede de energia de um prédio antigo e, por um erro de comunicação, a equipe não desligou completamente a corrente. Quando toquei no cabo, a descarga atravessou meu corpo. Lembro do choque, do cheiro de queimado, e depois mais nada. Quando abri os olhos, não estava mais no prédio. Eu estava deitado em um campo enorme, coberto por uma grama tão escura que parecia quase preta. O céu acima era cinza, sem sol, mas havia luz suficiente para ver o horizonte, ou pelo menos algo que parecia o horizonte. Tudo era silencioso, tão silencioso que eu ouvia apenas minha própria respiração. Levantei devagar. Ao longe, vi algumas pessoas andando. Pensei que eram trabalhadores da obra, mas, conforme me aproximei, percebi que não eram exatamente pessoas. Seus corpos eram magros demais, como se tivessem sido esticados. A pele parecia cera, e os rostos não tinham boca. Apenas 2 buracos escuros onde deviam estar os olhos. Tentei falar, mas minha voz não saía. Olhei para as minhas mãos e percebi uma marca estranha no pulso direito. Um círculo perfeito, queimado na pele, que eu não tinha antes. Passei o dedo por cima e senti um calor pulsando, como se estivesse vivo. Continuei andando até ver algo que fez meu corpo gelar. À minha frente havia uma fileira de portas comuns, de madeira, metal, vidro, todas alinhadas no meio do nada, sem paredes ao redor. Algumas estavam abertas, revelando escuridão total. Outras estavam fechadas, mas vibravam levemente, como se algo empurrasse do outro lado. Enquanto eu tentava entender o que via, uma das figuras sem boca parou ao meu lado e apontou para uma porta branca, a única que parecia normal. Uma voz ecoou dentro da minha cabeça. Ainda não é a hora. De repente, senti uma força me empurrar. Tudo ficou desfocado, a sensação foi de estar caindo de uma altura absurda, e então acordei com um grito preso na garganta. Estava no hospital. O médico disse que meu coração havia parado por quase 6 minutos. Fui reanimado com choque elétrico. Ironia, considerando que foi justamente isso que me matou.
Ele mencionou que meu corpo tinha algumas marcas de queimadura, mas não conseguiu explicar o círculo perfeito no meu pulso. Parecia mais uma cicatriz antiga do que uma queimadura recente. Nos primeiros dias em casa, tentei seguir a vida normalmente, mas logo percebi que algo tinha mudado. A marca no meu pulso queimava sempre que eu entrava em certos lugares, um beco no centro da cidade, um corredor vazio da obra, até mesmo um cômodo específico da minha casa. Era um calor incômodo, como se me avisasse de algo. Na primeira semana, tive o primeiro sonho. Eu estava novamente no campo escuro, mas agora as portas estavam mais próximas. A branca permanecia lá, mas algumas abertas revelavam coisas horríveis. Figuras que rastejavam no chão, mãos que saíam da escuridão tentando agarrar qualquer coisa. Acordei suando e com a marca ardendo. O pior foi quando percebi que eu não estava mais apenas sonhando. Certa noite, acordei e vi, no canto do quarto, uma porta. Não era minha porta normal. Era uma das portas do campo, de madeira escura, com a maçaneta trêmula. De dentro, vinha um som abafado, como unhas arranhando madeira. Pisquei e ela sumiu, mas o cheiro de mofo ficou no ar. A partir daí, as coisas só pioraram. Eu comecei a sentir presenças. Em lugares públicos, às vezes percebo alguém me observando, e quando viro, vejo uma das figuras sem boca misturada à multidão. Elas nunca se aproximam muito, mas sei que me seguem. E sempre que isso acontece, a marca no meu pulso esquenta tanto que parece queimar de dentro para fora. Na semana passada, aconteceu algo que me fez perder o sono. Eu estava voltando tarde do trabalho e passei pelo beco perto da minha rua, o mesmo onde a marca sempre arde mais. O calor foi insuportável. Olhei para o fundo e vi uma porta branca, isolada, exatamente como a do campo. Ela estava entre dois muros, onde antes não havia nada. E estava aberta. De dentro, vinha o mesmo silêncio absoluto que senti quando morri. E lá, na escuridão, vi um par de mãos pálidas surgindo devagar, como se estivessem se apoiando para sair. Não esperei para ver mais. Corri para casa, mas aquela sensação me acompanhou até trancar a porta atrás de mim. Agora, todas as noites, sonho com o campo e as portas. Só que a cada sonho, a branca está mais distante, e as outras estão mais perto de mim. Tenho medo de que, em algum momento, eu seja forçado a atravessar uma delas. E, pelo jeito que as figuras me olham, sei que não é para um lugar bom. A marca no meu pulso não sumiu. Pelo contrário, parece mais nítida a cada dia, como se estivesse se aprofundando na pele. E às vezes, quando olho rápido, tenho a impressão de que ela pulsa, como um coração. Eu morri por 6 minutos e voltei. Mas algo voltou comigo. E sinto que, quando a marca se fechar completamente, eles vão abrir a porta certa. E dessa vez, eu não volto. Eu nunca acreditei nessas histórias de gente que morre e volta. Achava que era coisa de quem queria chamar atenção, ou até consequência de medicação forte no hospital. Hoje, depois do que me aconteceu, não apenas acredito, mas tenho certeza de que tem algo esperando por todos nós. E não é nada como a gente imagina. Tudo começou quando peguei uma pneumonia grave no começo do ano. Achei que era só uma gripe forte, mas em poucos dias estava sem ar, com febre alta e sentindo uma pressão estranha no peito. No hospital, me colocaram no oxigênio, me intubaram e, segundo o médico, eu estava a minutos de entrar em colapso. Minha família foi avisada para se preparar para o pior. Eu lembro da dor, de tentar puxar o ar e sentir que ele não entrava. A sensação de sufoco era como se alguém estivesse apertando meu pescoço por dentro. E então, do nada, não havia mais dor. Só silêncio. Um silêncio pesado, tão absoluto que parecia engolir qualquer pensamento. Quando abri os olhos, não estava mais no quarto de hospital. Eu estava em um corredor estreito e comprido, com paredes que pareciam feitas de concreto velho, úmidas, como se estivessem suando. Não tinha nenhuma janela, e o teto era baixo, com lâmpadas fracas que piscavam de forma irregular. A cada vez que uma delas apagava, eu sentia um arrepio na espinha, como se algo se aproximasse na escuridão, mas nunca rápido o suficiente para eu ver. Lá no fundo desse corredor, havia uma porta de ferro, pesada, com uma pequena abertura na altura dos olhos. Eu não sabia por quê, mas sentia que precisava chegar até ela. Comecei a andar, e percebi que o chão não fazia barulho,
como se fosse coberto por um material que abafava meus passos. Mas não eram só os meus passos que estavam mudos, não havia som nenhum, nem respiração, nem o eco do meu próprio movimento. Nada. No meio do caminho, notei que havia pessoas encostadas nas paredes, mas elas não se mexiam. Estavam paradas, de cabeça baixa, com roupas diferentes, como se tivessem vindo de épocas distintas. Uma senhora com vestido antigo e luvas de renda. Um homem com uniforme militar gasto. Uma menina com um vestido florido, segurando um urso de pelúcia sem olhos. Eu tentei falar com eles, mas minha voz não saía. Era como gritar embaixo d'água. Mesmo assim, parecia que eles sabiam que eu estava ali, porque lentamente levantavam o rosto e me olhavam. Mas o que me fez gelar foi perceber que todos eles tinham olhos completamente pretos. Não havia branco, não havia íris. Só um vazio escuro e profundo. Continuei andando. A cada passo, parecia mais difícil avançar, como se o ar estivesse ficando mais pesado. Cheguei perto da porta e olhei pelo visor. Atrás dela, havia um breu absoluto. Mas não era um escuro comum, era como se algo dentro daquele vazio estivesse vivo. Eu senti uma presença imensa e sufocante, que me fez querer recuar imediatamente. Foi então que ouvi, pela primeira vez, um som naquele lugar. Uma voz, baixa e grave, falando bem perto do meu ouvido, mesmo que não houvesse ninguém ali. Ainda não. Na mesma hora, senti como se alguém me puxasse para trás com força. O corredor, as pessoas, a porta, tudo começou a se distorcer, como tinta preta escorrendo na água. E então, acordei no hospital, com uma enfermeira gritando para um médico que meu coração tinha voltado a bater. Passei dias tentando convencer a mim mesmo de que foi apenas um delírio causado pela falta de oxigênio e pelos remédios. Mas algo mudou em mim. Desde aquele dia, não consigo mais ficar sozinho em lugares silenciosos. Eu sinto que, se o silêncio durar tempo demais, vou ouvir aquela voz de novo. E não foi só isso. Às vezes, no canto do meu olho, vejo pessoas paradas, como aquelas do corredor, me observando. Elas nunca se aproximam, mas sei que estão ali. No reflexo da janela, na esquina de uma rua vazia, ou até mesmo no corredor do meu prédio quando chego tarde da noite. Eu não sei explicar o que vi, nem por que voltei. Só sei que, quando chegar a hora de verdade, aquela porta vai estar me esperando. E dessa vez, ela vai se abrir.